Se Deus destruiu Sodoma e Gomorra com fogo do céu, o que Ele pensa da nossa geração hoje? Não estamos falando de histórias antigas, mas de um alerta urgente direto de Deus para você e para mim. As mesmas atitudes que levaram aquelas cidades à destruição estão presentes no nosso dia a dia, e o que aconteceu a elas pode muito bem acontecer conosco. Fique comigo, porque o que você verá neste vídeo pode mudar sua visão sobre o pecado, o julgamento de Deus e o nosso papel diante dele. Sodoma e Gomorra eram duas cidades que, segundo a Bíblia, foram destruídas por Deus devido à extrema maldade de seus habitantes. Elas ficavam nas planícies de Sidim, uma região fértil e próspera. Mas apesar de sua riqueza material, essas cidades estavam moralmente corrompidas. No livro de Gênesis, vimos que Deus ouviu o clamor das pessoas que sofriam por causa da violência, imoralidade e pecado, sem arrependimento. Ele enviou 2 anjos para investigar a situação antes de tomar qualquer decisão. Quando os anjos chegaram, encontraram uma cidade onde a depravação era generalizada. Os homens de Sodoma, conhecidos por sua perversidade, cercaram a casa de Ló, o sobrinho de Abraão, tentando cometer atos imorais com os visitantes. Ló, horrorizado com a maldade que se espalhava pela cidade, tentou proteger os anjos, oferecendo até suas próprias filhas para salvar seus hóspedes, o que demonstra o nível de decadência moral em que a cidade se encontrava. Apesar da tentativa de Ló de interceder, Deus não encontrou sequer 10 justos entre os habitantes de Sodoma e Gomorra, e a destruição das cidades se tornou inevitável. A Bíblia diz que, em um ato de justiça divina, Deus fez chover fogo e enxofre sobre aquelas cidades, destruindo tudo e todos, exceto Ló e sua família, que foram resgatados pelos anjos e instruídos a não olhar para trás. Essa história é mais do que um simples relato de destruição. É um poderoso alerta sobre os perigos da imoralidade, do orgulho e do desrespeito a Deus. A destruição de Sodoma e Gomorra é um exemplo do julgamento de Deus contra o pecado e um lembrete de que, mesmo em um mundo de prosperidade, não estamos imunes às consequências de nossas ações. Os pecados de Sodoma e Gomorra não foram apenas ações isoladas, mas uma cultura de perversidade que permeava todos os aspectos da vida daquela sociedade. A Bíblia revela que as cidades estavam cheias de práticas que desafiavam o padrão divino de moralidade, e essa corrupção não passou despercebida por Deus. Vamos analisar alguns dos principais pecados que levaram essas cidades à destruição. Maldade generalizada. Em Gênesis 18:21, vemos que Deus declarou que o pecado de Sodoma e Gomorra havia se tornado muito grande e que o clamor contra elas era imenso. A palavra maldade aqui não se refere apenas a pecados individuais, mas a uma atmosfera de corrupção moral, em que a injustiça, a violência, o egoísmo e a crueldade eram a norma. Não havia compaixão, justiça ou bondade entre os habitantes dessas cidades. O pecado estava em todas as esferas da vida social, e a opressão dos fracos e necessitados era comum. Idolatria e adoração aos falsos deuses. Embora a idolatria não seja mencionada diretamente no relato de Gênesis, é claro, pela natureza dos pecados cometidos, que a população de Sodoma e Gomorra adorava deuses falsos. Quando uma sociedade rejeita o Deus verdadeiro, ela inevitavelmente se volta para a adoração de ídolos, seja de dinheiro, poder, prestígio ou outros deuses inventados. A idolatria, na visão bíblica, não se limita à adoração de estátuas, mas envolve a colocação de qualquer coisa no lugar de Deus. Isso é claramente visível quando as pessoas se tornam egoístas, buscando somente seus próprios prazeres e interesses, sem se importar com a dor e a miséria alheia. Homossexualidade e violência sexual.
Um dos pecados mais notórios de Sodoma e Gomorra, que ganhou destaque na história, foi a prática da homossexualidade. No entanto, a questão não é apenas sobre a orientação sexual, mas a forma como ela se manifestava na violência e no abuso. O relato de Gênesis 19, quando os homens de Sodoma cercam a casa de Ló para abusar dos visitantes, revela a perversidade extrema em que a cidade estava mergulhada. Não era uma questão de consentimento, mas de desejo de violência sexual. O pecado não estava apenas no comportamento sexual e moral, mas na completa distorção da dignidade humana, com homens violentando outros homens. Essa perversão da sexualidade era uma forma de demonstrar poder e controle sobre o outro, e não um ato natural de amor ou desejo. Ociosidade e orgulho. Outro pecado destacado nas Escrituras, especialmente em Ezequiel 16, 49 e 50, foi a arrogância e a ociosidade dos habitantes de Sodoma. O versículo diz que Sodoma se envaideceu de sua riqueza e abundância, mas não ajudou os pobres e necessitados. A sociedade se tornou egoísta, vivendo para si mesma, ignorando o sofrimento dos outros. O orgulho de ter o que desejavam, sem qualquer preocupação com as necessidades alheias, os levou à decadência moral. A falta de ação para corrigir as injustiças e o sofrimento da população mais vulnerável é uma forma de pecado que também é altamente condenada por Deus. A falta de arrependimento e a adoção do pecado como estilo de vida. Por fim, talvez o pecado mais grave de Sodoma e Gomorra tenha sido a total falta de arrependimento. As pessoas não apenas cometeram atos de perversão e maldade, mas também se orgulhavam de seus pecados. Elas não tentaram mudar ou buscar perdão. Pelo contrário, se regozijavam em sua imoralidade, desafiando a Deus abertamente. A Bíblia descreve essa atitude em Isaías 3:8, dizendo que o rosto delas testificava contra elas, e elas proclamavam seus pecados como Sodoma, não os escondendo. Sodoma e Gomorra se tornaram um exemplo de como uma sociedade pode se corromper a ponto de glorificar o pecado, em vez de reconhecer suas falhas e buscar a misericórdia de Deus. Esses pecados, em sua essência, são muito mais do que questões isoladas do passado. Eles refletem uma postura de rebelião contra Deus, de indiferença ao sofrimento do próximo e de desrespeito pela dignidade humana. Hoje, podemos ver reflexos dessas atitudes em nossa sociedade: egoísmo, violência, desprezo pelos necessitados e a glorificação do pecado. A história de Sodoma e Gomorra serve como um lembrete poderoso de que Deus não ignora o pecado e que sua paciência tem um limite. O orgulho e a arrogância do pecado são um dos maiores sinais de uma sociedade corrompida. E isso foi uma característica marcante de Sodoma e Gomorra. A Bíblia, em Ezequiel 16, 49 e 50, descreve essas cidades como orgulhosas e cheias de vaidade, vivendo em abundância e sem se preocupar com os necessitados. Essa arrogância não se limitava à ostentação de riqueza, mas se manifestava em uma atitude de superioridade, como se estivessem imunes ao julgamento de Deus. Em Sodoma e Gomorra, o pecado não era apenas praticado, mas era celebrado com orgulho. As pessoas não escondiam suas transgressões, nem se importavam com as consequências de suas ações. Elas estavam tão imersas em seus próprios desejos e no prazer instantâneo que se esqueciam de que suas atitudes estavam desafiando a ordem divina. Esse comportamento reflete um profundo egoísmo e uma autossuficiência que não reconhece a soberania de Deus. O orgulho do pecado é perigoso porque impede o arrependimento. Quando uma pessoa ou uma sociedade se orgulha de seus erros, ela se recusa a ouvir a voz de Deus e a mudar seus caminhos. Essa postura é a mesma que vemos no coração do fariseu na parábola de Jesus, que se orgulha de sua retidão enquanto despreza os outros.
O orgulho do pecado faz com que o ser humano se veja como o centro do universo, ignorando a necessidade de se humilhar diante de Deus. Esse orgulho, em Sodoma e Gomorra, foi uma das razões pelas quais Deus decidiu intervir de forma tão devastadora. Ele não poderia permitir que o pecado se propagasse sem limites, que a injustiça fosse tolerada e que a arrogância humana desconsiderasse seu poder. O julgamento divino sobre essas cidades foi, portanto, a resposta à contínua rejeição do arrependimento e à insistência no pecado como um estilo de vida. Em nossa sociedade atual, o orgulho do pecado ainda é uma grande ameaça. Vivemos em uma cultura que muitas vezes glorifica o que é errado, e aqueles que se opõem ao pecado são vistos como antiquados ou intolerantes. O orgulho em relação aos nossos erros e pecados não mudou. E muitas vezes, o que é imoral é visto com orgulho, como se não houvesse consequências para as nossas escolhas. Contudo, a história de Sodoma e Gomorra serve como um alerta de que Deus não ignora o orgulho do pecado e que em algum momento a justiça divina será feita. A história de Sodoma e Gomorra não é apenas um relato antigo. Ela traz lições poderosas para a igreja de hoje. Quando olhamos para essas cidades destruídas, podemos perceber como o pecado se espalha, corrompe e destrói não só os indivíduos, mas toda uma sociedade. Também a história nos ensina que a misericórdia de Deus está disponível para aqueles que se arrependem sinceramente. A igreja de hoje precisa refletir sobre esses ensinamentos, pois muitas das lições que encontramos em Sodoma e Gomorra ainda são extremamente relevantes. Primeiro, devemos lembrar que Deus é justo, mas também misericordioso. Ele alertou as cidades de Sodoma e Gomorra através de seus servos, como Abraão, e com a presença dos anjos enviados a Ló. A igreja precisa entender que a graça de Deus oferece oportunidades para o arrependimento, mas, assim como vimos em Sodoma e Gomorra, quando a rejeição a essa graça é persistente, a justiça de Deus será aplicada. Hoje, a igreja precisa ser fiel em proclamar o arrependimento e a salvação, sem ceder à pressão do mundo para aceitar o pecado como algo normal. Outro ensinamento crucial é a importância de não se conformar com o mundo. Sodoma e Gomorra estavam cheias de corrupção, violência, orgulho e depravação moral. Quando olhamos para a sociedade atual, vemos muitos desses mesmos pecados ganhando terreno, sendo até glorificados. A igreja não pode se deixar moldar por essa cultura que se desvia da moral cristã. Em Romanos 12:2, a Bíblia nos ensina a não nos conformarmos com este mundo, mas a sermos transformados pela renovação da nossa mente. A igreja precisa resistir à tentação de se adaptar a uma sociedade que aprova o pecado e, em vez disso, deve ser uma luz no mundo, proclamando a verdade de Deus. A vida de Ló também nos ensina sobre a importância de manter uma postura firme diante do pecado. Ló, embora tenha sido considerado justo, fez concessões em sua vida e, por fim, viu sua esposa perder a vida por olhar para trás durante a destruição das cidades. A igreja de hoje deve aprender a não comprometer seus valores, especialmente diante de pressões externas. Como cristãos, nossa lealdade é a Deus e não ao mundo. Devemos ser firmes nas nossas convicções e sempre buscar a santidade, evitando as armadilhas do pecado que nos rodeiam. Por fim, o orgulho e a arrogância que caracterizavam as cidades de Sodoma e Gomorra ainda estão presentes em nosso mundo hoje, com o pecado sendo celebrado e glorificado. A falta de arrependimento e a persistência no erro são todos sintomas de uma sociedade que perdeu o temor de Deus. A igreja precisa, mais do que nunca, ensinar sobre a humildade diante de Deus e a importância do arrependimento genuíno. Não podemos nos orgulhar do pecado, mas devemos nos humilhar diante de Deus e buscar sua misericórdia. Em resumo,
As lições de Sodoma e Gomorra para a igreja de hoje são claras. Devemos proclamar o arrependimento, resistir à conformidade com o mundo, manter nossa fidelidade a Deus e nos humilhar diante de sua santidade. Devemos lembrar que, embora Deus seja paciente, Ele também é justo, e sua justiça será feita. Que possamos aprender dessas lições e viver de acordo com os princípios de Deus em todas as áreas de nossas vidas. A violência sexual e o abuso de valores são temas profundamente presentes na história de Sodoma e Gomorra, e, infelizmente, esses problemas ainda ecoam no mundo de hoje. Quando lemos sobre os homens de Sodoma cercando a casa de Ló e exigindo que ele entregasse os visitantes, os anjos, para abusar deles, não estamos apenas diante de um ato de violência sexual, mas de uma manifestação extrema da depravação humana. Esse comportamento foi um reflexo do total abandono de valores morais e da corrupção dos princípios fundamentais que Deus estabeleceu para a humanidade. Em Gênesis 19, 4, 5, vemos que a violência sexual em Sodoma não era um ato isolado. Quando os homens da cidade se reuniram diante da casa de Ló, exigindo os anjos, demonstraram uma sociedade completamente corrompida, onde a dignidade e o respeito pelo outro foram completamente desconsiderados. Essa violência é um reflexo da negação do valor divino da pureza e do respeito à imagem de Deus em cada ser humano. Não apenas em Sodoma, mas também no nosso contexto atual, vemos um aumento alarmante da violência sexual, onde as vítimas são desrespeitadas, desumanizadas e muitas vezes tratadas como objetos de prazer. Isso é um sinal claro de que, assim como em Sodoma, estamos nos afastando dos princípios que Deus estabeleceu para nossas relações humanas. A Bíblia nos ensina, em 1 Tessalonicenses 4, 3, 5, que a vontade de Deus é a nossa santificação e que devemos nos abster da imoralidade sexual. Quando olhamos para o comportamento de Sodoma e Gomorra, podemos ver como o abuso de valores e a violação da santidade humana conduzem a um declínio moral irreversível. A ausência de respeito por Deus e pelos outros transforma uma sociedade em um campo fértil para a exploração, o abuso e a violência. O que vimos em Sodoma não era apenas sobre ações individuais, mas uma questão de uma cultura onde o pecado sexual era aceito, até mesmo esperado. A igreja de hoje precisa confrontar essa realidade de frente. O aumento dos casos de abuso sexual, da pornografia, do tráfico humano e de tantas outras formas de violência sexual não é apenas um reflexo de um mal presente na sociedade. É uma crise moral que deve ser abordada com urgência e seriedade. Os cristãos não podem se calar diante desse mal. Somos chamados a viver de forma pura, a promover o respeito e a dignidade dos outros e a proteger os mais vulneráveis. Assim como Ló tentou proteger seus visitantes, a igreja deve ser uma defesa para aqueles que são alvo de abuso e exploração. Isso inclui a necessidade de ensinarmos a pureza sexual dentro das nossas comunidades e, mais ainda, de sermos defensores dos direitos das vítimas e buscarmos justiça em nome daqueles que são oprimidos. Quando a igreja se cala ou se compromete com as práticas do mundo, ela falha em cumprir sua missão de ser um reflexo do reino de Deus, onde a justiça, o respeito e a dignidade humana são valorizados. A história de Sodoma e Gomorra nos chama à ação, a não fechar os olhos para o sofrimento daqueles que são explorados e a nunca aceitar a violação dos valores divinos como algo normal ou aceitável. A pureza de nossos valores, baseada na palavra de Deus, é uma luz que deve brilhar em um mundo escuro, onde a violência sexual e o abuso de valores se tornaram comuns. Que possamos, como igreja, ser instrumentos de restauração e de justiça, refletindo o amor e a santidade de Deus em nossas ações.
O julgamento de Deus sobre Sodoma e Gomorra é um dos episódios mais impactantes da Bíblia, e sua destruição serve como um alerta sobre as consequências do pecado não arrependido. Em Gênesis 19, 24 e 25, vemos a poderosa manifestação de Deus contra essas cidades. Então o Senhor fez chover sobre Sodoma e Gomorra enxofre e fogo da parte do Senhor desde os céus, e destruiu aquelas cidades, toda a campina, todos os habitantes das cidades e tudo o que brotava da terra. A destruição dessas cidades não foi um ato de vingança, mas de justiça divina, um reflexo do santo e justo caráter de Deus, que não pode tolerar o pecado sem arrependimento. Quando Deus ordena a destruição de Sodoma e Gomorra, Ele está mostrando ao mundo que a impiedade não fica impune. A Bíblia é clara: a paga do pecado é a morte. Romanos 6:23. As cidades estavam completamente imersas no pecado, desde a violência sexual até a falta de hospitalidade, arrogância e desobediência. Deus ofereceu misericórdia por meio de Abraão, que intercedeu por essas cidades, mas quando a maldade atingiu seu limite, não houve mais oportunidade para o arrependimento. Sodoma e Gomorra não eram apenas cidades comuns. Elas haviam se tornado símbolos da corrupção humana e da rejeição de Deus. A destruição das cidades com fogo e enxofre é um exemplo claro da ira de Deus, que é derramada contra a injustiça e a perversidade. Não se trata de um Deus implacável, mas de um Deus justo, que em sua paciência espera que o povo se arrependa, mas que ao final exige que o pecado seja punido. Este julgamento, embora severo, também revela a misericórdia de Deus. Antes da destruição, Ele deu uma oportunidade para que Ló e sua família escapassem, enviando anjos para resgatá-los. Isso nos ensina que mesmo em meio ao juízo, há uma oferta de salvação para aqueles que ouvem a voz de Deus e se arrependem. Deus não destrói sem antes alertar. E o julgamento final é sempre precedido por um convite à salvação. A destruição de Sodoma e Gomorra é um lembrete contundente de que o pecado, quando não tratado, leva à destruição. Como cristãos, isso deve nos motivar a viver em santidade, a proclamar a mensagem de arrependimento e a entender que, no final, a justiça de Deus será executada. O juízo de Deus é certo e muitas vezes sem retorno, e devemos estar preparados para viver de acordo com os seus princípios antes que seja tarde demais. O exemplo de Ló é um dos mais poderosos e trágicos ensinamentos que encontramos na Bíblia. Ló, sobrinho de Abraão, teve a oportunidade de escapar da destruição de Sodoma e Gomorra, mas sua jornada de fuga do pecado está repleta de lições importantes para nós. Quando os anjos chegaram para resgatar Ló, eles foram instruídos a fugir sem olhar para trás. Em Gênesis 19:17 lemos: "Escapa por tua vida, não olhes para trás, nem pare em toda esta campina. Escapa para o monte, para que não pereças." O que é interessante nesse momento é que, apesar da clara instrução de Deus, Ló e sua família estavam tão enraizados em sua vida pecaminosa e nas riquezas de Sodoma que hesitaram em deixar tudo para trás. Ló, em um momento de dúvida, até pediu permissão para se refugiar em uma cidade mais próxima, em vez de seguir diretamente para o monte, como os anjos haviam ordenado. Isso reflete o apego à vida mundana que muitas vezes nos impede de seguir os planos de Deus com total confiança. O momento mais trágico da história de Ló, no entanto, é quando sua esposa olha para trás. Em Gênesis 19:26, vemos: "Mas a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida em uma estátua de sal." A mulher de Ló simboliza aqueles que, mesmo quando a misericórdia de Deus é oferecida, não conseguem abandonar completamente o pecado e o apego ao mundo. Sua atitude nos alerta sobre a importância de não voltar atrás, mesmo quando o pecado nos chama, pois o preço da desobediência pode ser fatal.
A fuga de Ló é um símbolo de como devemos nos afastar do pecado e das tentações deste mundo. Deus nos chama para um novo caminho, uma vida de arrependimento e santidade. Não podemos nos permitir olhar para trás, nem nos apegar ao que Deus já declarou ser maligno. O exemplo de Ló desafia a tomar decisões firmes e a confiar nas instruções de Deus, mesmo quando elas exigem que deixemos para trás tudo o que é familiar e seguro. A história de Sodoma e Gomorra não é apenas um relato antigo, mas um alerta claro para cada um de nós hoje. O que está em jogo não é apenas a destruição física, mas a destruição espiritual de uma vida afastada de Deus. A tentação do pecado, o orgulho, a violência e a corrupção que marcaram aquelas cidades ainda estão presentes no mundo de hoje. E Deus, com sua justiça e misericórdia, nos chama ao arrependimento. Precisamos aprender com o exemplo de Ló. Fugir do pecado com urgência, pois o tempo é curto e o julgamento de Deus é certo. Que possamos viver com pureza, arrependimento e compromisso com a santidade, sabendo que a verdadeira fuga está em correr para os braços de Deus, nosso refúgio seguro.